Tudo bem, pessoas? Hoje vamos falar de Running Não, o novo filme dirigido pelo Ethan Coen, que estreou no Festival de Cannes de 2025 e que em breve chegará aos cinemas brasileiros, distribuído pela Universal. E eu gosto de acompanhar o trabalho dos irmãos Coen. Nós já tivemos aí grandes filmes vindo dessa dupla, como Em Onde os Fracos Não Têm Vez, de 2007, que inclusive venceu o Oscar de melhor filme. E ver o Ethan Coen trabalhando solo me traz uma curiosidade intrigante. Esse filme é uma comédia quase erótica, eu diria assim, e que traz elementos de filme de estrada, investigação e até um drama policial. E contextualizando isso tudo, o filme segue a história da Rooney, uma mulher que se junta a uma policial particular chamada de Moke, para um trabalho que parece simples, seguir um cara e tirar fotos para um cliente, mas, como todo em filme dos Coen, as coisas escalam para um absurdo, misturando crime e um monte de reviravoltas inesperadas. E o enredo é construído aqui em etapas, começando com um tom mais leve e evoluindo para algo mais imprevisível e com muitos diálogos afiados que lembram o estilo clássico quando a dupla de irmãos trabalhavam juntas. E o que me impressionou logo de cara foi como o filme equilibra o humor, violência e o sexo para construir aos poucos a sua trama. E falando da direção do Ethan Coen, ele mostra que pode caminhar sozinho e ele opta aqui por um ritmo mais dinâmico, com cenas de estrada que capturam aquela sensação de liberdade para a protagonista, bem típico mesmo de road movies. E a cinematografia usa muito cores vibrantes e enquadramentos exóticos para destacar o absurdo das situações, como se o mundo ao redor dos personagens fosse ligeiramente fora do eixo. Não é uma fotografia revolucionária aqui, mas é bem digna e funcional e serve bem pro tom da narrativa, evitando os excessos que poderiam tornar o filme pretensioso. E sobre o elenco, a Margaret Qualley é um caso curioso como a Rooney. Ela traz uma energia charmosa e muito sensual pro papel, que já é bem característico da atriz. Ela transforma a personagem em alguém com um mistério e que é muito manipuladora. Só que em um momento de virada, ela mostra um outro lado mais sensível e de preocupação com uma certa personagem. É o tipo de performance que eu gostei de ver, e a Qualley já mostrou que é uma boa atriz. E aqui, com um filme mais nas mãos, ela tem a oportunidade de mostrar nuances de atuação muito interessantes, e ela que está em bastante ascensão em Hollywood, eu diria, participando de vários projetos. Já a Aubrey Plaza como uma policial que serve de complemento, com uma dureza e um sarcasmo seco, bem típico desse tipo de papel, mas aqui ela até consegue adicionar um pouco mais de camadas e um mistério, transformando a personagem em uma dúvida da sua real intenção até o final do filme. E o longa traz bastante cenas picantes entre as duas que servem para construir um laço de sentimento. É uma relação construída nessa base e que evolui para algo perigoso. E o Chris Evans aparece como um reverendo da cidade e que surpreende, bem diferente do herói certinho do Capitão América, e ele aqui abraça um lado mais sujo e caricato e que usa a fé das pessoas em benefício próprio, como dinheiro, sexo. Não é um papel principal, mas ele traz bons momentos nas cenas em que ele aparece, com aquele carisma tradicional que ele tem, apesar do seu personagem ser muito desprezível. E passando pro roteiro, ele é bem afiado e ácido, trazendo diálogos cheios de subtextos, com referências e piadas que vão do absurdo ao sático, criticando sutilmente a sociedade americana, especialmente o conservadorismo religioso e o mundo das investigações privadas. Há um equilíbrio entre o leve e o pesado, onde o humor negro surge de atuações morais ambíguas, sem nunca cair no gratuito. E o filme refina a fórmula de investigação, tornando ela muito mais acessível, porque o roteiro traz uma perspectiva que enriquece o texto, fazendo com que as relações entre as personagens sejam orgânicas. E um aspecto que merece destaque é o tom do filme, porque Running Não faz parte talvez de uma futura trilogia proposta pelo diretor de filmes que vão abordar relações lésbicas. E isso se reflete na narrativa,
As protagonistas têm uma relação que vai além da amizade, explorando a atração sexual e parceria de forma natural, sem forçar a representatividade. E é muito interessante ver isso em uma comédia de estúdio, especialmente em 2025, quando o cinema ainda luta para normalizar essas histórias. No entanto, o filme não se limita a isso. Ele usa esse elemento como base para explorar temas como identidade e violência, tudo embrulhado em um pacote de entretenimento. Agora, uma coisa que ficou muito mal feita são as cenas de ação, especialmente os confrontos que exigem mais violência. Além de ser aquela violência velada que não é mostrado realmente, são cenas sempre cortadas e tudo muito mal coreografado, gente. Parece tudo muito falso e sem impacto algum. Faltou aqui um certo cuidado, me parece, na montagem, e fica muito explícito aqui a falta de habilidade também do diretor de filmar essas cenas. Esse é um ponto que me tirou do filme em vários momentos, e talvez pelo seu orçamento mais curto, isso pode ter acontecido sim, talvez, mas eu sinto muita preguiça e falta de polimento mesmo. A edição, por exemplo, é falha, cortando cenas entre planos abertos e fechados, que faz tudo ficar muito confuso. Já a trilha sonora, com músicas clássicas, são ótimas, adicionando ironia e ritmo, elevando o nível da narrativa, e o diretor sabe como usar a música na hora certa, o que diferencia esse filme de comédias genéricas cheias de barulhos genéricos. Mas o ponto mais fraco desse longa é, sem dúvidas, as subtramas, que poderiam ser mais desenvolvidas. A grande maioria do elenco de apoio são de personagens que acabam não servindo para nada para a trama. Além disso, o uso de muito humor negro pode não agradar todo mundo. Tem momentos que beiram o desconfortável, especialmente em cenas envolvendo violência, e para quem espera só uma comédia leve, vai se surpreender sim com um tom mais ácido e cenas eróticas com muita nudez. E cenas de sexo, como eu falei, não é nada explícito demais, mas é um elemento importante para o filme ir para frente. E olhando para outros trabalhos do diretor, Running Now se posiciona como uma obra diferente do seu estilo solo. Ele é bem mais linear e focado em personagens, e que dialoga com o legado dos irmãos Coen. Em 2025, com o cinema nessa fase de transformação, filmes como esse mostram que comédias, mesmo que sejam mais violentas e picantes, ainda têm sim o seu espaço. É um lembrete de que o cinema indie pode ser sim acessível, e no geral, o filme acerta bem mais do que erra, e no final, o filme acerta mais do que erra, entregando momentos prazerosos e reflexões sobre relações humanas. E é um filme bem curto ali, com as suas 1h30, que passa voando, muito também graças ao seu ritmo mais rápido e direto ao ponto. E é uma obra que eu vejo encontrando seu público e que com certeza vai gerar uma repercussão sim. Você gostando ou não do filme, é inegável que teremos bastantes assuntos para comentar quando ele chegar aos cinemas brasileiros. E para Running Now, nota 6. E agora eu quero saber a opinião de vocês. Me diga aqui nos comentários o que vocês acharam do filme. Eu realmente tô bastante curioso para saber a opinião de vocês. Beleza, pessoal? Obrigado por assistir até aqui. Até um próximo vídeo e até mais.